Pessoal, a planta que eu vou mostrar hoje, ela recebe o nome popular de guaquica azul, vou explicar por quê. Foi batizada cientificamente de Myrciaria cerulescens e é o exemplo de uma cooperação entre botânicos do Jardim Botânico do Rio de Janeiro e cultivadores, como Fábio Longen e nós aqui do Sítio e Jardim. Essa era uma planta nativa da Chapada Diamantina, na Bahia. Ela ocorre em regiões muito secas, lá em área de transição entre a Caatinga e o Cerrado, da qual existiam muitas amostras dessa planta em herbário de 20, 30 anos atrás. Todas identificadas como Myrciaria guaquiea, que vem a ser a guaquica. Já falamos amplamente sobre a guaquica, também chamada de guaquica amarela, aqui no canal. Então, essa planta, quando cultivada, quando viva, é uma planta muito diferente da guaquica amarela, que são plantas, quando vivas, que têm características muito diferentes entre si. Uma delas é que nessa espécie aqui, a da Bahia, a guaquica azul, ela tem as folhas espiraladas, elas não estão no mesmo plano, observem. Por vezes, em alguns ramos, essa planta chega a ter as folhas decuçadas. O que é uma folha decuçada? São em planos opostos de 90 graus. Ó. Então eu tenho esse eixo aqui, nesse par de folhas, e o par de baixo a 90 graus. Isso aí se chama folha decuçada. Isso é uma característica que só consegue observar na planta viva. No ramo cortado, seco, planificado, portanto, dentro de um herbário, isso se perde. Então, o botânico que lá atrás identificou essa planta em herbário da Bahia como a mesma espécie que ocorre no litoral do Rio de Janeiro, litoral norte, região de Búzios, Cabo Frio, que é a Myrciaria guaquiea, a popular guaquica. O botânico, que é o Marcos Sobral, um grande pesquisador, ele não conseguiu perceber as diferenças entre as amostras em herbário, ou seja, esses essicatas da Myrciaria guaquiea e dessa espécie do sul da Bahia. Quando nós começamos a cultivá-la, fiz uma viagem para a Chapada Diamantina. Já havia conversado com o Hério Lorenzi, nosso parceiro do Jardim Botânico Plantaro, desde o início dos anos 2000, o quão estranho era uma mesma espécie ocorrer apenas na Restinga do Rio de Janeiro, numa área muito limitada, litoral norte, e ter um gap, um intervalo de ocorrência só ocorrer lá na Chapada Diamantina, na Bahia, a tantos milhares de quilômetros de distância, sem uma distribuição contínua. Então a gente sempre alimentou a ideia de verificar essa espécie em loco, que só pôde ser feito em 2018. Fomos lá e coletamos alguns frutos, documentamos a árvore adulta, que para nossa surpresa ainda tinha o tronco liso na Myrciaria guaquiea, o tronco é fendido, além de uma série de outras características. O próprio fruto não só tem a diferença de cor, ele é azul, enquanto da Myrciaria guaquiea é amarelo. Nessa espécie aqui, como eu vou mostrar aqui na imagem, ele é azulado, azul ou azul arroxeado, e por dentro ele tem a polpa amarela e tem um sabor absolutamente delicioso. Algumas pessoas que provaram essa espécie, conhecem amplamente a espécie do gênero Myrciaria, dizem que essa aqui é facilmente a mais saborosa de todas as espécies de Myrciaria. Então, em conversas, em resenhas botânicas, como a gente fala aqui no Rio de Janeiro, com o pessoal lá do Jardim Botânico, a gente mostrou essa espécie e começamos a estudar mais a fundo as características botânicas, características morfológicas, que foram suficientes para distinguir essa espécie da Bahia da espécie do Rio de Janeiro. Quem liderou o processo foi o João Marcelo de Alvarenga Braga, seguido pela Aline Stadnik, que é lá da Bahia, especialista no gênero Splínia, Myrciaria,
e correlatos, e fizemos um trabalho em conjunto que foi publicado recentemente. Vou deixar aqui o link na descrição, no ano passado, 2023, descrevendo essa espécie. Ela recebeu o nome de Myrciaria cerulescens. Cerulescens em latim quer dizer azulado, justamente aquela coloração azul arroxeada do fruto. E foi publicada no boletim do Jardim Botânico de Kew. Sobre o cultivo dessa planta, a gente coletou as sementes em 2018, elas foram plantadas. Vou mostrar o processo de desenvolvimento dessa espécie. Inicialmente fizemos alguns tubetes, disponibilizamos em nosso site. Nossos clientes ao longo desses anos, né, a partir de 2019, têm adquirido vários exemplares. O próprio Fábio Long, que muito nos ajudou também nesse trabalho, que é um grande naturalista lá de Santa Catarina, de Joinville, ele cultiva essa espécie lá com bastante sucesso lá em Joinville, Santa Catarina, assim como muitas outras pessoas cultivam essa planta em todo o Brasil. Então vamos mostrar as mudas. Essas aqui são mudas em tubetes, as últimas que nós temos. Elas agora no inverno perdem um pouquinho das folhas, né? Mas estão muito bem enraizadas. São as últimas que temos, como são muito poucas, a gente está disponibilizando apenas uma por pedido. Depois desse porte, a gente cresceu-as em vasos um pouco maiores, né? Como esses aqui. Isso aqui são matrizes, não estão à venda, eu vou mostrar agora. Mas são futuras matrizes que a gente vai plantar aí pelo sítio, num porte intermediário, nesse vaso aqui de uns 40 centímetros de altura, né? Essa espécie tem uma brotação muito bonita, cor-de-rosa, antes desse estágio, como a foto que ilustra aqui o vídeo. O estágio seguinte do desenvolvimento da Myrciaria cerulescens é transferido daquele vaso estreito e alto para um vaso de 25 litros, de forma que a massa radicular se amplie. Notem que aqui eu utilizo um substrato bastante arenoso, já que isso é uma espécie, como eu falei, da Caatinga, em transição para cerrado, né, lá na Chapada Diamantina. E ela não gosta de solo argiloso e que acumule muita água, né, que seja pouco aerado. Então esse é um segredinho para crescer bem essa espécie. Se você colocar num solo muito saturado em água, ela não vai se desenvolver bem em climas mais úmidos. Evidentemente, em regiões de cerrado, isso não é problema, né? Ela pode ser crescida em solo argiloso.